Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma manhã de quarta-feira para estudarmos a palavra de Deus. Estamos no capítulo 12 de Romanos, e é um capítulo muito importante desse livro, né? Semana passada nós já vimos os versículos 1 e 2, e nessa manhã nós vamos para a nossa segunda parte do estudo de Romanos, capítulo 12, e nós teremos ainda uma terceira parte na semana que vem. E hoje nós vamos estudar dos versículos 3 a 8. Eu vou compartilhar a tela aqui com você, para a gente poder ver os slides e também acompanhar. Vamos lembrar então o tema, né? Novos relacionamentos com Deus e a igreja. E nós vamos ver hoje a parte 2, que vão aí dos versículos então 3 a 8. Você pode acompanhar a leitura com a gente aqui. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Um texto onde basicamente Paulo vai trabalhar aqui três coisas, né? Primeiro ele vai falar do quanto nós somos iguais, depois ele vai falar o quanto nós somos diferentes, e por último ele vai trazer para a gente uma das listas de dons que a palavra de Deus traz para a gente, e a gente vai analisar um pouquinho aquilo que Paulo diz aqui. Vou parar de compartilhar aqui com você, para a gente poder seguir. A hora que precisar, eu volto, tá? Bom, nos versículos 1 e 2, a gente já falou um pouquinho da transformação, da gente não se amoldar, né? E parte, já entrando no estudo de hoje, parte da transformação, tendo em vista, lembra lá, as misericórdias de Deus, né? Tendo como base as misericórdias de Deus, essa transformação, né? Parte dessa transformação por meio da misericórdia de Deus, ela diz respeito a gente alcançar uma visão correta de nós mesmos. É assim que Paulo começa desenvolvendo aqui essa segunda parte. Ele vai dizer no versículo 3, a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que convém. Vamos lembrar, né? Paulo está continuando a ensinar aquilo que ele começou lá nos versículos 1 e 2. Então, ou seja, parte dessa transformação, essa renovação da nossa mente, parte dessa transformação de dentro para fora que acontece, ela nos leva, certo, a perceber, ou seja, a ter uma visão correta de quem nós somos. De quem nós somos. Uma visão correta a respeito de nós mesmos. Ou seja, Paulo está falando um pouco aqui para a gente tomar cuidado com uma coisa chamada autoexaltação, não é? A nossa sociedade hoje, ela alerta demais, né, para o perigo da baixa autoestima, né? Se fala muito nisso hoje, e de fato é um grande problema, né? Uma série de pessoas que sofrem com determinados padrões e pessoas que acabam sendo atingidas nas suas emoções, na própria percepção, né, de si, por causa de uma baixa autoestima, né? Então, a sociedade fala bastante disso. Só que o verdadeiro perigo de um ser humano, ele repousa no egoísmo e no egocentrismo. Mais até do que da baixa estima. Como eu disse, eu não estou dizendo que a baixa autoestima ela não deve ter o seu cuidado, o seu alerta. Sim, ela é muito perigosa. Mas quando a gente olha para a situação do ser humano, né, o verdadeiro perigo reside no egoísmo, no egocentrismo, né, nessa visão em si mesmada, individualista, que inclusive, né, acaba sendo até um paradoxo, né, na nossa sociedade,
que ao mesmo tempo que ela tenta defender, né, e alertar para o perigo da baixa autoestima, ela também, sem perceber, incentiva, né, promove um individualismo que é, sem dúvida, a porta de entrada para o egoísmo e para o egocentrismo. Né? Então, Paulo, porque, obviamente, quando a gente tem uma visão somente da gente, das realidades que tem a ver com a gente vai se tornando muito mais autocentrado. À medida que a gente vai se tornando cada vez mais autocentrado, a tendência é que a gente tenha uma exaltação do nosso eu de uma maneira desproporcional, obviamente, né? E assim, é uma questão do ser humano, né? Todo ser humano, de uma certa maneira, tem uma tendência, né, a exagerar um pouco a respeito de nós, de si mesmo, né? E a respeito de nós mesmos, a humanidade em si. É uma tendência, né? E Paulo, ele começa aqui o versículo 3 nos ensinando, nos alertando a vigiar em relação a isso, tá? Então, assim, é fazer com que a gente compreenda que essa transformação que acontece de dentro para fora, ela afeta nossa maneira de nos percebermos. Essa maneira da gente se avaliar, se perceber. Por exemplo, né? A gente fala muito hoje de autoconhecimento, né? Paulo está dando uma aula aqui de autoconhecimento, né? Já falei para vocês, dentro das minhas formações, né, de analista comportamental, 4 formações diferentes dentro desse aspecto, com ferramentas e tal. Mas Paulo, né, e a Bíblia está trazendo para a gente aqui aquilo que verdadeiramente gera o autoconhecimento para a gente, que é o quê? A gente ser transformado por meio de uma atuação de dentro para fora, baseado na misericórdia de Deus, que nos leva a pensar de maneira diferente, a renovar a nossa mente, e a nossa mente renovada e transformada, a gente não se amolda a esse mundo, a gente não tenta se adequar ou tomar a forma desse mundo, mas a gente passa a ter uma mente renovada que faz com que a gente perceba realmente quem nós somos. Né? Se fala muito disso hoje na sociedade e é realmente, de fato, algo importante, mas o que Paulo está aqui sugerindo para a gente é que a verdadeira percepção do eu, pelo menos uma percepção realista do eu, né? Ela só pode acontecer por meio do Evangelho. Ela só pode acontecer por meio dessa misericórdia de Deus que nos afetou e que nos aceitou, né? E a gente vai desenvolver um pouquinho para isso. E é uma coisa interessante, né? Já que eu falei do perigo da autoexaltação, por que acatar aqui o conselho de Paulo, né? Que cada um de nós não venhamos a pensar em nós mesmos mais do que convém, ou seja, além do que nós somos, né? Aceitar, isso traz um caminho interessante, né? Falando da autoexaltação, do egocentrismo, tudo mais. Preste atenção nisso, uma percepção correta, realista de você mesmo, ela vai levar você a aceitar, inclusive, aquilo que você não é, aquilo que você não sabe. E ao aceitar isso, aceitar quem você não é, aceitar o que você não sabe, né, vai acabar abrindo portas para você, para mim, né, para que nós possamos ser capazes de confiar em outros. Deu para entender? Por que muitas vezes a gente é egoísta? É porque a gente acaba assumindo, né, muitas vezes papéis, personas que não fazem parte do nosso forte, de quem nós verdadeiros somos. É um ser irreal. Justamente por isso que Paulo fala da gente ser transformado. Porque esse ser irreal, muitas vezes, ele tenta se amoldar a esse século, para que seja aceito, para que seja visto, para que seja entendido, para que haja relacionamentos, percebido. Não sei, são diferentes coisas. Então, ou seja, uma visão equivocada de si mesmo acaba, no fundo, gerando o egoísmo, que acaba gerando uma porta fechada em relação às outras pessoas, a confiar em outros para si. Isso é muito importante. Então, assim, quando você tem uma visão correta e equilibrada a seu respeito, a gente vai desenvolver isso aqui um pouquinho hoje, você acaba abrindo portas quando você tem essa visão correta, né? Correta, você vai aceitar que você não é e não tem determinadas coisas, não faz determinadas coisas, e ao compreender isso de maneira equilibrada, por meio da atuação do Espírito Santo, obviamente, você se abre para confiar em outros, para abençoar a sua vida. Esse caminho fica aberto para aquilo que
você não tem e aquilo que você não é, seja, de certa maneira, preenchido por outro. Por isso que Paulo depois vai desenvolver aqui a questão dos dons, e mais, né, na semana que vem, ele vai desenvolver uma questão de relacionamentos mesmo, ele vai falar de relacionamentos. Mas, olha só, vamos entender aqui a sequência de Paulo. Tudo começa com a gente entender a misericórdia de Deus e pedindo que essa misericórdia nos transforme ao ponto de renovar tudo dentro da gente, inclusive a nossa mente. A nossa mente renovada de acordo com Deus, certo? De acordo com alguém que foi justificado e salvo, ela é conduzida a uma autopercepção correta. Ao ter uma autopercepção correta, ela é conduzida a perceber ou a notar, né, se dar conta de que ela não é e não tem determinadas coisas. É onde a porta se abre para que os relacionamentos possam abençoar, assim como eu também tenho coisas que outros não têm e que, se permitidos, elas podem se autocomplementar. Isso é muito interessante. Então, Paulo começa falando aqui a respeito da gente não pensar além daquilo que a gente é. Ele vai desenvolver isso e nós vamos também, né? E aí ele usa um termo aqui, né, que é a sobriedade, né? Ele vai dizer aqui, né? Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, ele vai falar, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa palavra aqui é um conceito equilibrado, né? Em algumas traduções, tá assim, tenha sobriedade, né? Ou seja, tenha esse equilíbrio. O que é sobriedade? O que é o equilíbrio? É justamente o contrário, por exemplo, da embriaguez. Você estar sóbrio é inverso, né, de você estar embriagado. Então, ou seja, quando você não está embriagado, você está em capacidades normais de estar sóbrio, que leva você a ter equilíbrio, né? Equilíbrio para as situações. Então, ser sóbrio significa rigorosamente preciso, certo? Você ser preciso, você ser equilibrado. Ou então a gente pode chamar você estar em contato com a realidade. Quando a pessoa se embriaga, ela perde o senso de realidade, né? E quando você está sóbrio, na verdade, é porque você tem um contato correto, preciso com a realidade. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Nós precisamos saber quem somos na real. O que nós somos bons, né? Para que nós possamos servir a outros, e aquilo que nós não somos bons, para que possamos ser servidos. Então, para isso, eu preciso ter uma visão sóbria a meu respeito. Precisa dentro da realidade. E, como Paulo vem desenvolvendo, a única forma da gente ter esse equilíbrio é se a nossa mente for renovada. Gente, pensa um pouquinho em como a gente olha para a nossa sociedade. Por exemplo, veja a necessidade da autopromoção que existe hoje. Veja a necessidade, né, da imagem, certo? Criada de maneira positiva que se tem hoje. Veja, por exemplo, algumas doenças que surgem a partir de um desequilíbrio do que diz respeito a essa questão da autopercepção, né? Como casos sérios, né, de garotas e garotos, né, com anorexia ou então bulimia, certo? Com complexos, né, que conduz a outros problemas psicológicos. Tudo isso é afetado por quê? Porque essa mente não foi renovada para que tenha uma percepção real de si. E mais, muitas vezes quando isso não acontece, ou acontece mesmo de maneiras rebeldes, né, acontece também por uma falta de percepção. E muitas vezes justificada num conceito seguro, né? Num conceito, não, mas eu tenho minhas convicções. Não, muitas vezes é um outro extremo, uma rebeldia dentro daquilo também de uma imagem que quer mostrar. Se você olhar para a nossa sociedade hoje, você vai ver de uma propaganda, me lembro muito de uma propaganda da Sprite, né? Que é aquele refrigerante, né? Da Coca-Cola, de limão, da marca Coca-Cola, né? E tinha uma propaganda que dizia assim, ó, imagem não é nada, né? Sede é tudo, ou seja, eram propagandas muito interessantes, assim, com jogo de imagem e tal. E a sociedade ela é um pouco isso, né? Essa falta de percepção
leva ao caminho do egoísmo, do egocentrismo, e que, por não ter essa sobriedade, esse contato preciso com a realidade, não consegue perceber quem é, e caminham, né, em dois extremos. Então, Paulo está dizendo o seguinte: quanto mais o Espírito me transforma de dentro para fora, menos eu sou moldado a este mundo, mais eu tenho uma percepção de quem eu sou de verdade. Essa percepção vai me abrir portas para ser abençoado por outros naquilo que eu não tenho. E vai me dar oportunidades também para abençoar naquilo que as outras pessoas não têm. Certo? Mas a gente só consegue isso com uma visão real a respeito da gente. Isso é muito importante no nosso mundo hoje. Muito importante, né? As pessoas, elas têm negociado valores, por exemplo, porque não conhecem a si mesmo. Elas não foram transformadas. Então, a imagem é mais importante que a essência, né? Valores estão sendo invertidos, né? Por uma questão da própria imagem, certo? Relacionados à aceitação, relacionados à própria autoestima, né? A própria autoestima. Pessoas que são, por exemplo, movidas, essa é a palavra, tá? Movidas, e principalmente em tempos de mídia social e exposição, hoje tudo é exposto, né? E por que tudo é exposto? Porque, de uma certa maneira, isso é um auto-engano, é uma forma de ter a dinâmica da vida, né, conduzida, impulsionada por uma autopromoção, ou seja, por aquilo que as pessoas enxergam em mim, e que nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade, né? E aqui não é uma crítica em si às redes sociais. A questão não está nas redes sociais, a questão está no ser humano, que não foi transformado pelo Espírito Santo para ter uma percepção real de si mesmo. De si mesmo. Então, nós vemos uma sociedade onde as pessoas, elas são mobilizadas e acreditam nisso, né, por meio de uma visão distorcida de si e de outros. Então, isso é muito sério. Esse texto de Romanos capítulo 12, ele é muito, mas muito, né, contemporâneo, como toda a palavra de Deus, mas muito contemporâneo. Se eu não tiver a minha mente transformada, ajustada pela mente do Espírito, que me muda de dentro para fora, por meio daquilo que Deus fez por mim, que é o mais importante, eu não vou conseguir ter uma visão correta a respeito de mim. Se o Espírito não fizer isso, eu não consigo ter essa visão. E aí sim eu vou sofrer. Eu vou ser conduzido pelo que as pessoas falam, pela imagem que eu quero criar e assim por diante. E isso, ao mesmo tempo, é triste, né? Porque você vê jovens, adolescentes, até mesmo adultos, casais, né? Dentro de uma dinâmica de vida que expressa algo que não é sóbrio, ok? Que não é sóbrio, que não é preciso de acordo com o contato com a realidade, certo? Então, ou seja, é como se as pessoas estivessem sob o efeito de algo que as tira do contato com a realidade. Isso é importantíssimo a gente entender. Talvez seja importante para você entender seu filho, seus netos, seu marido, os seus amigos que são casados, as pessoas, a sociedade, não para julgá-los de forma alguma. O fato é que Paulo está dizendo, sem essa transformação da mente, certo? Nós não estaremos sóbrios, nós não seremos capazes de perceber quem somos de verdade. Aí Paulo vai dizer, como que a gente então, Ricardo, pode pensar corretamente a respeito de si mesmo? Ou seja, Paulo falou que é para a gente não pensar além, né, sobre nós mesmos. Então, como pensar corretamente sobre nós mesmos? Paulo orienta, né, a gente fazer isso na medida da fé, ele vai dizer isso, né, que Deus repartiu com cada um. Vamos ver como é que está aqui, né? Tem um conceito de equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui é muito importante a gente entender, até a palavra aqui no grego, para a gente entender melhor a dimensão dessa frase, tá? O versículo 3, ele vai dizer para a gente, então, na parte B, que a gente vai fazer isso de acordo com a medida da fé que nós recebemos de Deus. Ou seja, qual é essa medida da fé?
É nós nos vemos como pessoas diferentes e com dons diferentes dentro de um corpo. Versículo 4. Certo? Assim, ou seja, é para a gente fazer isso de acordo com a fé, com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função no corpo, assim também Cristo, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Então, assim, a forma da gente entender e equilibradamente a respeito da gente mesmo é a gente olhar, né? A gente se vê dentro de um contexto comunitário, por exemplo, onde há diferenças, certo? E aí Paulo ele vai usar a medida da fé, e aqui você deve estar pensando assim, nossa, mas é a quantidade de fé? Cada um assim pensa a respeito de si mesmo corretamente, de acordo com a fé que tem. Então, ou seja, tem a ver com o tanto de fé que eu tenho? Não, não. E aqui você vai entender por quê. Porque aqui, né, essa medida da fé, ela não tem a ver com quantidade, mas ela tem a ver com padrão. Por exemplo, né, a palavra aqui é metron, do qual vem metro, né? E metro é uma medida, é uma unidade de medida padrão para algo. Ela não fala de quantidade, mas ela fala de padrão. Nós vamos medir isso aqui em metros, certo? E não em quantidade. Então, ao ser um padrão que Paulo está falando aqui, né? O que ele quer dizer é o seguinte: olha, a todos vocês foi concedida a fé que salva no Cristo crucificado, certo? E é assim, então, que vocês devem medir a si próprios. Ou seja, o padrão que eu meço o meu equilíbrio, tá? Tem a ver com eu entender ou perceber que a medida da fé que eu recebi é igual a outra pessoa que também foi salva. A fé que vocês receberam de Cristo, a medida da fé, ou seja, o padrão da fé que vem de Cristo, a justificação, a salvação por meio da graça de Deus. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, percebam que em Cristo vocês são todos iguais, independente das suas histórias, independente das suas competências, das suas habilidades. Todos vocês foram salvos em Cristo, em quem Deus nos ama igualmente, ou seja, Deus nos ama de maneira igual, porque ele nos ama por meio de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, o amor, né, de Deus é derramado nos nossos corações por meio de Cristo, é o que a palavra de Deus diz. Deus ama o Filho. E aqueles que estão no Filho, na obra da crucificação e da ressurreição do Filho, recebem esse amor de Deus. Então, ou seja, não há por que nós pensarmos além de nós mesmos em relação a outras pessoas. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: cada um seja equilibrado de acordo com o padrão da fé que receberam. Qual que é o padrão da fé que a gente recebeu? É o padrão de Cristo, que foi dado a todos. Então, ou seja, eu não tenho motivo, se eu sou salvo, eu não tenho motivos para pensar além de mim mesmo em relação a outras pessoas. Por quê? Porque assim como eu, outras pessoas receberam o mesmo padrão de fé. Então, aqui não tem a ver com quantidade. Olha, quanto mais fé eu tiver em quantidade, mais equilibrado eu vou conseguir ser como pessoa e não pensar além nem aquém de mim. Não, não é isso. Quanto mais você entender a misericórdia de Deus e a graça de Deus que te salvou, mais equilibrado você vai ser. Por quê? Porque você vai entender que não teve mérito nenhum seu, nem da pessoa do seu lado. E que ambos, ou todos, fazem parte do mesmo padrão. Qual é esse padrão? O Cristo que morreu e ressuscitou. E nos outorgou, nos deu gratuitamente o seu amor que ele recebe do Pai. Olha que lindo isso. Então, não tem a ver com quanto eu tenho fé, mas tem a ver com o padrão dessa fé. O modelo dessa fé que eu recebi de Cristo. Então, Paulo, como que ele está ensinando a gente não pensar além de nós mesmos? Rogo pelas misericórdias de Deus que, então, seja, de novo, quanto mais eu entendo a graça de Deus, quanto mais eu entendo o Evangelho, quanto mais eu entendo a minha justificação, como ela aconteceu, e a minha salvação, como Deus
a outorgou a mim, certo? Mais equilibrado eu vou ser, menos eu vou pensar em mim com superioridade ou inferioridade, certo? Então, o evangelho, só o evangelho, irmãos, só o evangelho, né? Ele nos impede de nos colocarmos em uma posição mais alta do que nós deveríamos, mas também ele nos impede de nos colocarmos em uma posição mais baixa do que deveríamos. Vou dar um exemplo. Por que o evangelho nos impede de nós pensarmos além do que nós devemos pensar? Porque quando eu olho para a cruz e a obra da salvação, certo? Eu não tenho motivos para pensar em mim além do que eu deveria, certo? Mas, quando eu olho para o evangelho também, eu não tenho motivos para pensar a quem, certo? A quem? Por quê? Porque o amor de Deus e a salvação e a misericórdia de Deus também me amou incondicionalmente. Então eu tenho meu valor. Em Deus eu sou amado. Em Deus eu sou chamado pelo nome. Em Deus eu tenho valor, tanto valor ao ponto dele dar a vida do seu filho por mim. Eu tenho valor por quê? Porque ao pertencer a isso, eu fui incluído na herança dos santos. Eu tenho valor por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio de Cristo. Eu tenho valor por quê? Porque sem eu precisar fazer nada, né? A mim foi dado todos os benefícios celestiais, como diz Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que nos outorgou, que nos doou, que nos deu, nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o evangelho, quando eu compreendo o evangelho, eu não penso além, porque não teve mérito nenhum, certo? E eu também não penso a quem, porque esse mesmo mérito, esse mesmo lado da moeda, né, o outro lado dessa moeda, é que apesar também de não ter nada de bom em mim, Deus me amou ao ponto de entregar o seu filho e me outorgar a sua justificação, certo? Então eu posso ser amado. Olha como isso é maravilhoso, como essa mensagem, irmãos, deveria ser transmitida pela igreja aos quatro cantos, certo? Para uma sociedade que é arrogante, mas para pessoas também com a sua baixa autoestima, sofrendo por ela, na pele, no dia a dia, nos relacionamentos. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é tudo que o homem precisa, para tudo na sua vida. Para tudo, desde o seu mais profundo íntimo, até para a sua imagem, para os seus relacionamentos, para a sua vida em sociedade. O evangelho, de verdade, como diz o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação aqui, ela não é simplesmente a eternidade, para a salvação do ser humano, para a salvação do casamento, para a salvação da autoestima, para a salvação da vida em sociedade, para a salvação da vida familiar, para a salvação da vida pessoal, da vida profissional. Certo? Então, o evangelho é isso, né? Então, a medida, né, segundo a qual a gente avalia, nós nos avaliamos, é o evangelho que nós cremos. Se você se sente melhor que os outros, porque você é capaz de fazer determinadas coisas que outra pessoa não faz, isso leva você a criticar, a se colocar numa posição, por exemplo, superior no seu coração, você não entendeu completamente o evangelho ainda. Você não entendeu a medida da fé que você deve usar para ser cristão. Se você precisa, é tão vítima, tão carente, tão necessitada da aprovação dos outros, do carinho dos outros e tudo mais dos outros, como uma pessoa dependente disso, você também não entendeu o evangelho. Porque o evangelho não nos coloca nem numa posição de superioridade que controla o amor, ok? E nem numa posição de inferioridade, que é escravo dele, da afeição, da aceitação. Ou seja, a medida segundo o padrão, é isso que eu quero dizer, a medida, o padrão segundo o qual você se avalia, vai determinar e mostrar para a gente e para você o evangelho que você crê. Certo? Então,
Eu não estou dizendo que muitas vezes a gente não pode até emitir determinada crítica ou determinada opinião, e não é isso. Nós estamos falando de algo interior. Nós estamos falando do que vem depois, ou qual o motivo disso. Muitas vezes, quando nós fazemos esse tipo de abordagem, a motivação do nosso coração, sem a gente perceber, é a gente mostrar que a gente, de uma certa maneira, é o que os outros não são. Ok? E outro lado também. Quando a gente depende, cobra, exige dos outros algo que, por causa disso, eu preciso que a minha estima, o meu valor seja reconhecido, isso possa me mover no mundo, se eu preciso disso também, eu também não entendi o evangelho. Eu não entendi a graça de Deus, nem que me salvou de uma maneira que eu não fiz nada de bom, certo? E também não entendi essa mesma graça que também me amou e me escolheu e me deu valor, apesar de quem eu era. A medida segundo a qual você se avalia é o evangelho que você crê. Isso é muito, muito importante. Muito, muito importante. Certo? Bom, essa é a primeira abordagem que Paulo faz sobre como nós devemos pensar corretamente a respeito de nós mesmos. Então, qual é? É a gente usar o padrão de Cristo, a medida da fé em Cristo Jesus. Se estamos todos nele, não temos motivo nenhum. Todos nós somos iguais em Cristo. Mas também, nós somos diferentes. E devemos nos olhar de maneira diferente. Não com superioridade, nem com inferioridade, mas de forma diferente. Em nossa posição no Evangelho, nós somos iguais. Mas nós somos diferentes em nossas habilidades variadas, né, para servir uns aos outros. Certo? Por exemplo, né, vou colocar para você aqui um versículo. Olha só. Vamos lá. Que está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que o mesmo Paulo fala. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, nós somos criados por Deus, certo? Para que a gente, por meio de Cristo, da atuação dele em nossa vida, a gente possa fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente pudesse praticar. Agora, como que todas essas boas obras serão executadas? Se todas as pessoas fossem do mesmo jeito, nós não seríamos capazes de cobrir todas as necessidades que essas boas obras nos exigem. Certo? Nós não seríamos capazes. Então, por isso, no Evangelho, nós somos iguais. Não temos motivos nem para ir além, nem para ficar aquém. Mas ao olharmos a ação e interação e a atuação desse Evangelho em nós, ok? Dessa obra de Cristo em nós, ela nos capacitou de formas diferentes para que a gente pudesse, então, praticar as boas obras. Então, Deus ordenou sua igreja, né? Deu essa denominação para a sua igreja como corpo, justamente para que a gente pudesse ser interdependente. É o que ele vai falar aqui no versículo 5, que nós já lemos de Romanos 12. Assim como o corpo e tal. E ele vai aprofundar mais esse assunto, Paulo, né? Se você quiser depois ler, em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Que é o próximo livro depois de Romanos. Lá no capítulo 12, Paulo vai aprofundar mais essa questão do corpo. Então, ou seja, Deus designou a igreja como um corpo justamente, né, denominou isso, né, com uma analogia para a sua igreja, para que a gente pudesse entender e a gente pudesse perceber o quanto nós somos diferentes e interdependentes. Certo? A cabeça não é independente do pescoço. Certo? O corpo não é independente da mente e assim por diante. Né? Eles são interdependentes. O que é inter? O que significa a palavra inter? A palavra inter significa entre. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos entre pessoas. Jogos internacionais, jogos entre nacionalidades, entre nações. Certo? Interdependentes, que dependem entre si. Então, ou seja, nós somos um corpo e justamente sermos diferentes
é o que nos faz dependermos entre nós. Por isso, olha como é lindo isso, que a gente precisa de uma visão realista a respeito da gente. Por quê? Para a gente entender qual é a nossa parte. E para que a gente seja suprido por outras partes. E para que a gente possa suprir outras partes. Então, a imagem do corpo, né, ela vai nos impedir, primeiro, de nos colocarmos de maneira mais elevada e mais modesta do que a gente deveria. Tanto mais elevada quanto mais modesta. Né? Imagina o dedo querendo falar que ele é a parte mais importante do corpo. Certo? Agora, imagina o dedo também ficar falando assim, eu não sou nada, né? Aí você perde um dedo para você ver o quanto que ele é importante. Então, assim, a analogia do corpo, né? Ela é perfeita para fazer a gente compreender a importância que nós temos. A importância real, né? Que não nos leva à soberba, certo? Nos leva à sobriedade, a estar sóbrios, a estar em contato com aquilo que é real, com a realidade. E também não nos leva para aquilo que não tem valor, certo? Olha, não é bem assim, né? Tem muita gente na igreja que é assim, ó. O que Deus pode esperar de mim? Mas eu não sei fazer nada. Essa é uma visão que pode parecer um tanto quanto humilde, mas de humilde não tem nada. Ela não tem nada a ver com o evangelho, irmão. Essa postura não tem nada de humildade, não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Isso é uma visão distorcida do evangelho. Você tem seu valor. Nós lemos aqui que se você recebeu a Cristo, você recebeu um dom, você recebeu uma capacitação para as boas obras que ele já preparou para você antes, com a sua personalidade, com os seus dons, com as suas diferentes formas de ser, ok? Então, essa coisa, eu não sirvo para nada, ninguém, né? Acho que o que eu faço nunca é bom, eu não sei isso. Cara, isso não tem nada a ver. Em Cristo, nós estamos em contato com a realidade. Sim, todo mundo recebeu algo que pode contribuir no reino de Deus, sim. Certo? E aqueles que sabem mais e que têm uma compreensão melhor disso, também não podem ser levados a achar que são melhores porque sabem. Então, no versículo 6, Paulo vai falar assim, de modo que nós temos diferentes dons. E esses dons, eles vêm até nós, segundo a graça que nos foi dada, que é o que Paulo está escrevendo aqui no versículo 6. Então, olha que interessante. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, lá que Paulo fala no versículo 1, ela tanto nos justifica, esse presente que Deus nos dá, é um presente que nos justifica, que nos declara justos perante Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da vida, da obra de Cristo, certo? Por meio, através dela. Mas essa graça que nos justifica, ela também nos dá dons para servirmos. Quando a gente leu aqui Efésios 2:10, que fala que somos criação de Deus, eu tenho uma interpretação um pouco assim ampla disso. Quando ele fala criação de Deus, eu estou entendendo tudo que Deus nos criou. A nossa personalidade, as nossas competências você desenvolve, né? Mas mesmo assim você tem aptidões para desenvolvê-las, né? Mas dons naturais que Deus te deu, uma personalidade única, né? Que não muda, ou seja, você foi criado por Deus de uma maneira da qual Ele quer usar você dessa maneira, né? Eu hoje menos, mas trabalhava muito com a parte com clientes que estão na parte de liderança, e assim, 99% das pessoas que eu trabalhava na formação, né, porque alguma empresa mandava, de liderança e tudo mais, eles vinham mais ou menos assim, olha, a empresa me mandou aqui, ou alguém me mandou aqui para fazer algumas sessões de coaching com você, coaching de liderança, para que eu me torne um líder melhor. Aí quando você conversava com as pessoas, né, isso não significava ser um líder a partir de quem ela era, mas a partir de um modelo pré-estabelecido que alguém falou assim, ser líder é isso. E essa pessoa não conseguia se encaixar. E a grande transformação acontecia quando eu dizia assim, olha, não é isso aqui que você não tem que se transformar nisso aqui, você tem que entender a partir de quem você é, qual é a sua melhor maneira de liderar. Obviamente, muitos desses casos não eram, a maioria deles não eram casos de pessoas que têm Deus e tudo mais, trabalhava isso num âmbito secular, mas trazendo para a gente, para a nossa realidade cristã aqui, é disso.
Deus não quer que a gente transforme quem a gente é para determinado padrão que nós não somos. Não, nós somos criaturas de Deus e da forma que Ele nos criou, Ele quer nos usar. Certo? Da forma que Ele nos criou, Ele quer nos usar. A graça que nos justificou, ela nos capacitou, ela nos criou de uma forma para que a gente possa ser útil onde nós estivermos da forma que nós somos. Como eu disse, alguns elementos, eles são da criação. A nossa personalidade, os nossos traços, certo? Até mesmo estrutura física, ok? Outros são desenvolvidos. São o que a gente chama de competências. Competências são desenvolvidas, né? Ninguém nasce líder, certo? Totalmente vai ser pronto líder para sempre. Tem aptidões de liderança por causa da personalidade. E ao longo do tempo, as competências, liderança é uma competência, as competências de liderança você vai trabalhando, ok? Então, assim, não é transformar a nossa personalidade, não, é falar, Deus, o Senhor me criou dessa forma. Qual é a melhor maneira que eu posso ser útil sendo assim? Meu, se você é introvertido, de alguma forma Deus quer usar a sua introversão. É dessa forma que Ele quer te usar. Você precisa encontrar essa forma. Quais dons estão alinhados com isso? Certo? Vou dar um exemplo aqui, meu e da Mê, vai. Eu sou uma pessoa que se sente muito útil falando. Certo? Eu me sinto útil, eu me sinto capaz, eu me sinto usado quando eu falo. A Mê não, ela não se sente nada usada quando ela fala. Ela se sente, mas se sente muito usada ouvindo. E muitos que a conhecem mais profundamente sabem disso. Certo? Então, não adianta, eu posso desenvolver a competência de uma boa escuta e devo como pastor, sim, mas o fato é que reside sobre mim algumas características que Deus me deu, que é nelas que Ele quer que eu seja mais usado. Por quê? Eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu não sou um bom ouvinte. Ai, cara, mas você não pode melhorar? Sim, eu posso, é óbvio que eu posso, até porque isso é uma competência, tá tudo certo. Mas o fato é o seguinte, se eu achar que eu reúno, né? Se eu perder o contato com a realidade, eu vou deixar de ser sóbrio. Eu vou ter uma visão equivocada de mim. E se eu achar que eu sou tão bom ouvindo quanto falando, eu não vou me abrir para a possibilidade de relacionamentos com pessoas que ouvem bem. Consegue me entender? Isso é uma visão real e muitas vezes é distorcido dentro da igreja. O pastor tem que saber isso, o pastor tem que saber fechar a igreja, ele tem que saber subir no teto, ele tem que saber pregar, ele tem que saber... E não é assim que Deus falou. Cada um de vocês foi criado de uma forma para boas obras que de antemão Deus trouxe para vocês. Certo? Então, nada disso assim, pô, eu sou o cara, eu sou a mulher, e nada disso, não, eu não sirvo para nada. Não, todos nós temos o nosso valor. E Deus nos criou, e a graça que nos salvou e nos justificou, ela é a graça que nos capacitou e nos deu, nos criou mesmo, quero usar esse termo criação, que é o termo lá de Efésios, né? Nós somos criação de Deus, ou seja, Ele nos criou de maneira diferente. Ok? Ele nos criou de maneiras diferentes, intencionalmente. Intencionalmente, quando pensamos na sua igreja e a analogia do corpo, isso faz cada vez mais sentido. Ok? A boca, por falar e ser exposta, ela não é mais importante do que o ouvido. Certo? Eles são interdependentes. E assim por diante. Quem fala na igreja não é mais importante, por exemplo, do que quem limpa. E ninguém vê, de quem arruma a cadeira. O cara que arruma a cadeira não pode falar assim, mas eu jamais vou lá na frente orar, o meu servicinho é aqui. Não, irmão. Esteja em contato com a realidade. Aquilo que você faz, meu irmão, minha irmã, é importante. Se você faz isso por meio de uma alegria, de um zelo, com disposição de servir, Deus quer te usar nisso. Da mesma forma que Ele me usa pregando, ensinando. A gente vai falar um pouquinho dos dons daqui a pouco, tá? Então, assim, né, quando Deus nos salva, Ele também nos capacita a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. E Ele nos equipa para fazer isso dentro do nosso melhor. Eu acho isso espetacular. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso é o corpo. Paulo vai dizer que é assim que o corpo cresce ajustado, que o edifício cresce equilibrado, com uma boa base, uma boa estrutura, com força, com um tamanho, com solidez. Certo? Isso nos coloca, primeiro, em contato, quando o Espírito Santo nos transforma, e assim, eu sou bem, quem me conhece profundamente sabe que eu sou
até radical um pouco com isso, né? Porque, assim, eu entendo que se Deus me deu determinados dons, ele me criou de determinadas maneiras, né? Talvez seja aí mesmo que ele queira me usar. Ah, então você não pode aprender. Algumas coisas a gente faz, irmãos, porque a gente tem que obedecer a Cristo, certo? A gente vai ver isso nos dons daqui a pouco. Por exemplo, a gente fala diferente do servir e de ensinar, por exemplo. Como cristãos, todos nós temos que servir. Lembra que eu falei lá, toalhinha no ombro, bacia na mão, certo? Agora, tem pessoas que têm o dom de servir, ok? Você precisa aprender a ensinar? Sim, porque a Bíblia, nos mandamentos específicos, fala para você aconselhar-vos uns aos outros. Ele não fala para só o pastor fazer isso. A Bíblia fala para você, olha, seja alguém que saiba manusear bem a palavra de Deus. Então, é nossa obrigação ensinar, mas algumas pessoas são especiais para isso. Deus capacitou de maneira diferente. Então, não fazer determinadas coisas, né, como especialidade, como dom, não nos isenta, primeiro, de não ter que fazê-las, mas também não nos obriga a ter que fazê-las, se é que você me entende. Ok? Dentro de um contexto especial. Então, quando Deus nos salva, ele também nos capacita para fazer parte de um corpo e nos equipa para que a gente possa atuar nesse corpo de maneira abençoada. E aí, Paulo, então, bom, só recapitular então. Qual que é a maneira correta da gente pensar a respeito da gente? Como que a gente vai pensar? Não vai pensar nem de maneira além e nem de maneira aquém. A gente vai, em primeiro lugar, olhando e medindo a nossa fé na régua de Cristo, ou seja, diante de Cristo todos somos iguais, ok? Não temos motivo nenhum para sermos superiores uns aos outros, porque o modelo, o padrão é Cristo. E diante de Cristo, meu, não tem jeito, todo mundo é igual. Mas também, né, nem inferior, certo? Então, ou seja, nós temos o nosso valor. Então, primeiro é isso. A gente não se vê. Como que a gente faz isso? Se medindo por Cristo. Qual que é a segunda maneira? É se vendo como diferentes, que a gente precisa uns dos outros e que temos características diferentes. Essas características são intencionalmente criadas por Deus para que a gente possa abençoar uns aos outros. E aí, Paulo, então, vai entrar na terceira parte, que ele vai falar dos dons, né? E ele vai aqui relacionar, né, uma variedade de dons. É uma das listas da Bíblia, né? Ela não é completa. Existem outras listas na Bíblia que também não são completas, né? Por exemplo, nós temos lá em Efésios, capítulo 4, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, em Pedro nós também temos uma lista lá de dons, tá bom? Então aqui é mais uma lista de dons que Paulo traz para a gente. Ele divide aqui basicamente em 3 categorias, ou 4 categorias. Vamos chamar de 4 categorias, na minha opinião. Alguns entendem 3, outros entendem 4. Eu entendo que são 4. Primeiro, ele fala dos dons da fala, profecia, ensino, macrotemas, né? Macrotemas. Macro categorias. Dons de fala, profecia, ensino, exortação, palavra de conhecimento e outros, né? Estou usando até de outros textos aqui. Dons de liderança, governo, administração, sabedoria, né? Dons de serviço, contribuição, misericórdia, hospitalidade, enfim. E eu diria também dons de sinais, né? Milagres, línguas, interpretação, curas, discernimento de espíritos, talvez, né? Entre aqui também. Eu dividiria aí as categorias de Paulo, somando e olhando as listas, né? Que ele traz para a gente, não apenas de Romanos, nessas 4 categorias, né? E esses dons, eles são expressos por meio de ministérios. O que são os ministérios, né? São canais particulares que se concentram na necessidade das pessoas. Isso é um ministério. É um canal específico, particular, que tem como foco, né, que se concentra naquilo que as pessoas precisam. Ou seja, é um meio de servir às necessidades das pessoas. Isso é um ministério. Uma forma específica de servir a necessidade das pessoas. Tá? E aí, então, ele vai trazer uma lista de dons, né? Vamos compartilhar aqui a tela novamente para a gente ir falando de cada um deles, tá? Então, vamos lá. Paulo vai dizer, no versículo 6, do dom de profecia, não é? E aqui ela parece estar mais ligada à pregação ou à elocução ungida, tá? E fala também que é para fazer isso na proporção da sua fé, ou seja, no padrão da sua fé. Qual que é o padrão da fé, né? É Cristo. E qual que é onde nós conhecemos Cristo? Pela palavra de Deus. Então, ou seja,
é fazer no padrão da fé, é fazer sem contradizer a doutrina cristã. Então, aqueles que exercem profecia, dom de profecia, faça na proporção da sua fé, ou seja, faça alinhado, né? Alinhado com aquilo que crê corretamente. E hoje nós podemos dizer isso, a profecia, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus, certo? Aquilo que as escrituras nos dizem a respeito, ok? Então, aqui, mais ligado talvez a esse dom de quem realmente fala, né? Ministra, traz uma palavra de Deus para outros por meio da elocução mesmo, ungida por Deus naquele momento adequado. Não preciso nem dizer que não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com profetário, esse tipo de coisa, né? Tem a ver com a doutrina, né, cristã, tem a ver com as histórias bíblicas, tem a ver com a revelação das escrituras, tem a ver com algo que está no padrão de Cristo, vamos chamar assim, tá? Paulo depois vai falar do serviço, a palavra aqui é diaconia, né, que significa serviço prático, né? Ou seja, são aquelas pessoas excelentes em servir sem necessidade de holofotes. Aqui, irmãos, de novo, a Bíblia nos chama a servir. Jesus vai falar que nós devemos ser servos. Aquele que quer ser elevado, que seja o servo de todos, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Querido, só um minutinho colocar aqui o carregador, que por isso que apareceu essa tela aí. Espera aí, senão a gente vai parar o nosso estudo aqui no meio. Só um minutinho. Pronto. Ok, vamos por aqui de novo. Então, ou seja, retomando, nós precisamos servir. Todos nós somos servos, né? Todos nós devemos andar e praticar a vida cristã por meio do serviço, tá? O dom é uma capacidade especial que Deus dá para algumas pessoas fazerem isso que todos nós temos que fazer, certo? Então, ou seja, são pessoas excelentes em servir e é fácil a gente reconhecê-las, né? Então, ou seja, é o serviço prático, são aquelas pessoas que fazem, elas são apaixonadas em fazer, elas fazem, elas não necessitam que nada seja dado para elas ou qualquer tipo de reconhecimento ou holofote, elas servem porque elas amam servir, tá? Amam servir. Então, por exemplo, é nítido isso na nossa comunidade, por exemplo, você olhar para algumas pessoas, não vou citar aqui para ser injusto, né? Mas, por exemplo, esse não é um dom especial que Deus me deu. Eu sou um servo de Deus, eu sirvo, certo? Mas não é esse tipo de coisa, ok? Não é um dom especial em mim. Eu faço isso, não é o meu dom, ok? Agora, eu sirvo? Sim, eu sirvo. Sirvo como servo, como que todo cristão deve ser, tá? Você está me entendendo. Aí ele vai dizer, quem ensina, né, deve fazer isso, né? E aí o ensino tem a ver com o dom de tornar a verdade clara e compreensível. E não necessariamente apenas a pregação, né? Mas é a facilidade, é o dom de ensinar. Talvez muitas vezes eu já ouvi, graças a Deus, ouço isso constantemente. Talvez o Lipe, que ensina bastante na comunidade, também ouça bastante isso, né? Pessoas que lidam mais com o ensino, talvez as professoras do Ministério Infantil, né? Ou seja, você ouvir aquela coisa assim, nossa, agora ficou claro isso para mim. Nossa, eu já tinha lido isso tantas vezes, né? Nunca tinha percebido dessa maneira, nunca tinha compreendido por essa ótica, né? Depois, então, ou seja, é a capacidade que Deus dá, né, para os seus servos, né, de tornar a verdade clara e compreensível, né? Fazer as analogias, né? Usar as metáforas corretas, os exemplos, né? Esse, não preciso nem dizer para você, é o meu dom, né? É onde eu me sinto cada vez mais usado por Deus, né? Cada vez mais um senso de você estar sendo útil, cada vez mais útil. Agora, você precisa aprender a ensinar? Sim, você precisa aprender e deve aprender a ensinar. Por quê? Porque isso é exigido de todos nós. Mesmo que isso não seja o seu dom, ok? O seu dom. Paulo vai falar aqueles que encorajam, não me lembro muito bem o que a gente leu, né, na NVI, né? Mas aqueles que têm o dom de encorajar, né, que faça isso.
A palavra aqui, né, no grego é parakaleo, que significa andar junto. Olha que legal. Aquelas pessoas que são encorajadoras, que são conselheiras, que são inspiradoras, né? Eu tenho desafiado algumas pessoas na comunidade, nesses nossos trabalhos missionais, a isso, né? Eu identifico aqui claramente algumas dessas pessoas na nossa comunidade e eu tento falar isso para elas. Olha, essas pessoas aqui, ó, fulano, precisam de você para quê? Para que você ande junto, para que você encoraje, para que você as ouça, certo? Para que você... Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o William, da nossa comunidade, é alguém assim, né? Nosso diácono, né? É aquela pessoa que você vê fazer... É aquela pessoa encorajadora, que tem sempre uma palavra de ânimo para alguém, né? Sempre se posiciona como alguém a andar junto com as pessoas, né? Eu não vou ser injusto com ninguém, tá, gente? Mas assim, são pessoas que vêm claramente na minha mente, né? Olha, o Bruno é bastante assim também. Então, ou seja, são pessoas que têm essa capacidade, o Jonato é muito assim também, essa capacidade de andar junto, né? Andar junto, certo? Com certeza eu tenho muitos outros aqui exemplos para dar em relação a isso. Mulheres da nossa comunidade, né? Por exemplo, a Yara no serviço, a Dinéia também, né? Minha mãe nessa questão da profecia, né? Muitas vezes, quando pratica, tem uma palavra que pode abençoar alguém, né? Tem tantas pessoas aqui que vêm à minha mente, né? Que são inspiradoras nesse sentido. E, de novo, eu não quero ser injusto com ninguém, porque realmente acho que a gente tem uma comunidade com diferentes dons, né? Paulo vai falar da contribuição, né? Vai falar de pessoas que contribuem felizes e em proporções incomuns, né? E também frutíferas em termos espirituais ao usar esse dom. Aqui é o seguinte, gente, todos nós temos que contribuir? Sim, é um mandamento de Deus para a gente. Paulo vai falar assim, olha, que ele contribua com alegria, sem rancor no coração, com generosidade. Mas algumas pessoas, elas são generosas, elas fazem isso com uma paixão e um amor diferente, certo? Alguns, como a maioria, faz isso como mandamento, como obediência, mas tem gente que ama fazer isso, certo? Ama fazer isso. E aí, eu até coloquei algo aqui, né, diz a Aline, que são pessoas frutíferas também, né, em termos espirituais, ao usar esse dom. E, na minha opinião, eu acho que esse fruto é a prosperidade. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele dá semente para quem semeia. Então, pessoas generosas estão sempre semeando na vida de outros, na vida da comunidade, na vida de missionários, na vida de instituições, não importa. São pessoas que fazem isso com uma alegria grande, não conseguem negociar isso, né? E eu acredito que colhem a prosperidade. Isso aqui, gente, quando fala, por exemplo, proporções incomuns, isso não tem nada a ver com valor monetário, com quantidade, tá? Isso tem a ver com uma expressão do coração que vai além do comum, do necessário não, mas do que poderia ser feito, ok? Tem pessoas que são assim. Quando você olha para a vida dessas pessoas, essas pessoas são prósperas. Eu conheço pessoas dentro de uma ótica secular que têm um dom de contribuição e que, dentro de uma perspectiva social, são pobres. Conheço pessoas também de mais dinheiro, como conheço pessoas de dinheiro que não têm, fazem isso só de maneira normal, como também outras que fazem de maneira... E a prosperidade, você vê que ela é algo que aparece na vida dessas pessoas que têm essa contribuição. Isso realmente é uma... Essa última frase, né? Por isso que eu coloquei, eu acredito. Isso é uma questão que é uma forma de eu enxergar, né? E não baseado em opinião, não, mas em fatos, de ver e conhecer muitas das realidades na vida de muitas pessoas. Essas pessoas são prósperas, tá? São prósperas. Agora, todos nós somos chamados a contribuir, tá? Paulo vai falar da liderança, os que conseguem expor uma visão clara, envolver, motivar, inspirar pessoas a chegar nessa visão, são aquelas pessoas que têm o dom, né, de mobilizar, de envolver, de serem positivas, de dizer, gente, olha, vamos para lá, é aqui que a gente tem que ir, vamos comigo, vamos seguir aqui, né? Seja nos seus relacionamentos, seja isso nas suas vidas aí comunitárias, em pequenos grupos, seja o que for. E Paulo vai falar do dom de misericórdia também aqui em Romanos capítulo 12. São dom daquelas pessoas, né, que especificamente são estimuladas a trabalhar com o pobre,
o enfermo, o fraco, o prisioneiro, o viciado, o idoso, e por aí vai, né? São pessoas que têm um chamado assim diferente, né, para os necessitados, para estender misericórdia. Só que, de novo, a misericórdia, todos esses daqui são coisas que qualquer cristão discípulo de Jesus deve fazer. Mas o dom é uma capacitação especial que Deus dá. Eu acho que isso está muito alinhado com a personalidade que ele nos criou, com as competências que ele nos ajuda a desenvolver ao longo do tempo, com as habilidades que ele nos dá ao longo da nossa vida e do nosso aprendizado. Eu olho isso hoje de uma maneira muito, mas muito mais ampla, tá? Então, concluindo aqui, né, para contribuir com a sua reflexão e a gente pensar aqui no final do nosso estudo, né? Como é que você pode discernir os seus dons, certo? Como você pode pensar ou identificar, né? Talvez eu fui falando aqui, vocês foram pensando, eu citei algumas pessoas porque talvez você possa olhar para essas pessoas também e ajudar, e tem outras, né? O Ananias no serviço, o Vitor no serviço, né? Os meninos, por exemplo, que servem no som, né? Às vezes são coisas que a gente não vê, né? Mas tem sempre alguém lá, sem você pedir, enrolando um cabo, pegando uma caixa, juntando uma cadeira. Então, assim, eu podia citar, como eu falei, não quero ser injusto, acho que a gente tem uma comunidade onde as pessoas exercem muito, mas muito bem os seus dons. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Então, não quero ser realmente, se eu não falei seu nome, realmente é porque aqui na dinâmica aqui do estudo, a gente vai falando, vai lembrando, vai falando, mas com certeza você faz parte disso, porque nossa comunidade é uma comunidade do fundo do meu coração que eu acho que é muito atuante nisso. Mas pensando, discernir os seus dons, como é que você pode discernir? 3 coisas que eu quero deixar para você aqui, por exemplo, né? Faça uma autoanálise, né? Pense, né, de si mesmo com sobriedade, como a gente falou, né? Com equilíbrio, né? Com contato com a realidade. O que você gosta de fazer na vida? Que tipo de ministério, quando você olha, te dá satisfação, te atrai, você fala, puxa, que legal que é isso aí. Isso aí, às vezes, é o Espírito Santo falando com você, né? Outra coisa, que problemas, às vezes, chamam mais a sua atenção? Às vezes é fácil para identificar uma coisa, identificar outra. Às vezes é Deus te chamando para algo. Em outras palavras, né? É possível que você tenha uma sensibilidade especial, né, aos tipos de necessidade que Deus, de repente, quer atender, né? Então, começa fazendo uma autoanálise. Olha, eu queria servir mais. Eu acho que eu posso ajudar nisso. Eu gosto, me identifico com isso, né? Cara, eu olho assim, os caras que pinta, que sobe no telhado, lá na igreja, que pega tal. Meu, não dá. Eu não me identifico, eu não consigo. Ah, mas você não pode ajudar. Cara, eu posso, mas eu acho que eu vou até mais atrapalhar, entendeu? Aí, né, Deus me deu aqui um negócio, uma hérnia de disco, agora piorou, vou poder ajudar menos ainda, o pessoal tem que pegar minha caixa lá e tal, né? E assim, não me sinto atraído, não me sinto, não sou bom, não gosto agora. Meu, você sabe disso, quem tá aí sabe disso. Se precisar falar, se precisar evangelizar, se precisar ensinar, é minha paixão, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, e eu tive que descobrir isso ao longo do tempo, né? Então, primeiro, faça uma autoanálise. Segundo, experiência. Se você tem um dom, uma habilidade, usa isso. Paulo vai falar, usa. Em todos vai falar, usa. Você acha que você tem um conjunto de dons, por exemplo? Eu acho que o meu conjunto de dons aqui, né, ele envolve a profecia, o ensino e a liderança. Então, ou seja, usa. Quando tiver que inspirar pessoas, mobilizar pessoas, eu quero fazer isso. Se você sente paixão diferente pelas pessoas em necessidade, né? Pessoas que exigem, né? Que são renegadas, que são excluídas, cara, de repente começa a usar, né? Vai, né? Pede para ajudar a gente no nosso Ministério de Ação Social, para se envolver, começa a andar na rua aí, ver quais são as necessidades, traz para a gente, sei lá, né? Você gosta de falar? Vem falar com a gente. Essa semana, né, a Lucelena veio falar com a gente aqui, olha, eu vi você falando lá, tá precisando de gente pro Ministério Infantil, eu quero aprender, que pô, é isso que a gente quer, entendeu? É isso que a gente quer que aconteça, tá? Estude as listas bíblicas de dons. Como eu falei, Efésios capítulo 4, aqui Romanos capítulo 12, você pode ler, rever esse estudo. 1 Coríntios capítulo 12, vai falar lá de dons de milagres e tudo mais, uns dons, né? Fogo, né? Cheio de fogo e tal. De repente você quer se envolver com esses também, vai saber, né? Então, assim, importante é você, né, se descobrir e vir fazer parte desse corpo de Cristo e atuar nesse corpo de Cristo de maneira maravilhosa.
Esse foi nossa parte 2 do estudo de Romanos 12. Semana que vem nós vamos terminar falando bastante de relacionamentos, então não perca, tá bom? Se você não está em dia com os estudos, acesse a nossa playlist aí, Café com Bíblia, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Você tem uma excelente quarta-feira, que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Domingo nós temos culto, continuemos a orar pelo nosso país, para essa questão do coronavírus, das vacinas, tudo mais, orar pela nossa comunidade. Estamos aí orando para que Deus já comece a sinalizar para a gente alguns lugares para a gente estar, para a gente alugar o nosso local, para a gente poder reunir as pessoas. Então, ore por isso também. Ore pelos nossos projetos missionários lá no Boa Vista, também lá no Santa Elisa, no Jesus na Comunidade. E assim, vamos juntos aí na obra de Deus e o chamado que Ele tem para nós. Deus te abençoe. Um excelente dia para você, na graça e na paz de Jesus. Amém.